A Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima e, na medida do possível, assuntos sobre os mundiais serão publicados no canal. No tema de hoje, você vai conhecer todos os técnicos brasileiros que comandaram outras seleções em Copas do Mundo ao longo da história. Otto Glória em 1966. Entre a primeira Copa do Mundo disputada em 1930 até a de 1966, nenhum técnico brasileiro comandou qualquer seleção estrangeira durante a disputa, e o primeiro a escrever o seu nome na história foi Otto Glória. Nascido no Rio de Janeiro, Otto Glória esteve à frente da seleção de Portugal na Copa de 66, que foi realizada na Inglaterra, e o desempenho foi o melhor possível, já que sob o seu comando, os lusos alcançaram a melhor participação em mundiais até hoje, ao terminarem em terceiro lugar. Estreando no Grupo C, Portugal avançou ao mata-mata na liderança, ficando à frente de Hungria, Seleção Brasileira e Bulgária. Na época não existia a fase oitavas de final, com as classificadas já indo direto para as quartas, e lá Portugal despachou a seleção da Coreia do Norte com uma vitória de 5-3. Nas semis, o difícil duelo contra os anfitriões, a Inglaterra, que avançou à final, onde conquistaria o título ao derrotar Portugal por 2-1. Na disputa pelo terceiro lugar, os comandados de Otto Glória derrotaram a União Soviética por 2-1, com o craque e artilheiro daquela Copa com 9 gols, Eusébio, mais uma vez balançando as redes. Didi em 1970. Depois de Otto Glória, já no Mundial seguinte, o de 1970, tivemos mais um técnico brasileiro comandando uma seleção estrangeira, e o treinador era Didi, lenda do nosso futebol que nos tempos de jogador foi bicampeão mundial com a seleção brasileira em 58 e em 62. Didi esteve à frente da seleção do Peru, que desde a primeira Copa do Mundo, a de 1930, nunca mais havia retornado aos mundiais, e sob o seu comando os peruanos tiveram bom desempenho, já que alcançaram a fase quartas de final. A estreia foi no Grupo 4, o mesmo de Alemanha Ocidental, Bulgária e Marrocos, e vencendo 2 dos 3 jogos que disputou, terminou na segunda colocação. Nas quartas de final, para azar de Didi e do Peru, a seleção adversária foi a do Brasil, e deu a lógica com a seleção brasileira despachando os peruanos com uma vitória de 4-2. Na classificação final, Peru foi a 7ª colocada dentre 16 seleções, seu melhor desempenho até hoje. Parreira em 1982, 1990, 1998 e 2010. Carlos Alberto Parreira é velho conhecido de todos nós, afinal ele foi o comandante do tetracampeonato em 94 e também o comandante no fiasco da Copa de 2006, quando éramos grandes favoritos. Parreira detém um recorde até hoje, jamais igualado por nenhum outro treinador, e o recorde é o de ter comandado 5 seleções diferentes em Copas do Mundo, incluindo, obviamente, a do Brasil. O primeiro mundial disputado pelo técnico foi o de 1982, e na ocasião ele esteve à frente da seleção do Kuwait. Presente num grupo pra lá de difícil, pois teve que medir forças contra a Inglaterra, França e Tchecoslováquia, o Kuwait somou apenas um ponto esse oriundo do empate de 1-1 contra a Tchecoslováquia na estreia. Os demais jogos foram derrota de 4-1 para a França e 1-0 para a Inglaterra. Essa foi a primeira e até hoje única Copa do Mundo que a seleção do Kuwait disputou. Depois de 1982, Carlos Alberto Parreira estava de volta a mais uma Copa do Mundo, dessa vez a de 1990, que teve como país sede a Itália e com a Alemanha conquistando o título. O treinador esteve à frente da seleção dos Emirados Árabes, que pela primeira vez disputaria uma Copa do Mundo. Presente no Grupo D, um dos mais difíceis daquela Copa, os comandados de Parreira foram presa fácil para a Alemanha, Iugoslávia e Colômbia. A estreia foi diante dos colombianos, com o placar terminando 2-0 para a adversária. Na segunda rodada, uma humilhante derrota de 5-1 para os futuros campeões, a Alemanha. E na terceira rodada, nova derrota por goleada, dessa vez por 4-1 para a Iugoslávia. Dentre as 24 seleções, os Emirados Árabes de Parreira terminou com pior desempenho, e essa é até hoje a única participação do selecionado em mundiais. Campeão em 1994 com o Brasil, Parreira não seguiu à frente da Canarinho após a histórica conquista, com ele entre 95 e 97, acumulando passagens pelo Valência, pelo Fenerbahçe, pelo São Paulo e por um time dos Estados Unidos, até chegar à Copa de 98 disputada na França, e ele receber um convite para dirigir mais uma seleção asiática. A seleção em questão foi a da Arábia Saudita, que estreou no Grupo C, o mesmo da anfitriã França, Dinamarca e África do Sul. A estreia foi diante da Dinamarca, e o resultado foi 1-0 para o adversário.
Depois, derrota de 4-0 para a França, e pelo péssimo desempenho nos 2 primeiros jogos, um bizarro acontecimento marcou a passagem de Parreira naquele Mundial, com ele sendo demitido pelos dirigentes árabes poucos instantes após a goleada sofrida, que acabou com qualquer chance de classificação para as oitavas de final. E, por fim, o último trabalho de Carlos Alberto Parreira sob o comando de uma seleção aconteceu na Copa do Mundo de 2010, que teve como país anfitrião a África do Sul. Foi justamente no comando dos sul-africanos que Parreira disputou aquela Copa, e a estreia foi no grupo A, o mesmo de Uruguai, México e França. A estreia foi diante dos mexicanos, com o placar terminando empatado em 1-1. Na segunda rodada, uma sofrida derrota de 3-0 para o Uruguai de Diego Forlán. E na terceira e última rodada, Parreira e África do Sul encerraram a sua participação naquela Copa ao derrotar a França por 2-1. Desde então, Parreira não trabalhou mais como treinador, seja em time, seja em seleção. Tim em 1982. De volta à Copa do Mundo de 82, não foi apenas o brasileiro Carlos Alberto Parreira quem esteve à frente de uma seleção estrangeira, com o também brasileiro Elba de Paula Lima, mais conhecido como Tim, marcando presença. Ele foi o técnico da seleção do Peru, que nas eliminatórias havia despachado ninguém menos que as seleções da Colômbia e do Uruguai. Peru estreou no grupo A, o mesmo de Polônia, Itália, que mais tarde seria carrasco do Brasil e conquistaria o título, e de Camarões. A estreia foi diante dos camaroneses, com o jogo terminando empatado em 0-0. Na rodada seguinte, novo empate, dessa vez contra a Itália, com o placar terminando em 1-1. E o encerramento contra a Polônia foi de forma vexatória, já que Peru foi goleado por 5-1, acabando com qualquer chance de classificação. José Faria em 1986. José Faria, assim como Tim, é um desconhecido para boa parte da turma mais jovem, com ele nos tempos de jogador tendo acumulado passagens por Bom Sucesso, Bangu e Fluminense. Após se aposentar, exerceu a função de treinador por quase 3 décadas, trabalhando a maior parte do tempo no futebol de Marrocos. Foram anos no comando da seleção marroquina, que após estrear no Mundial de 70, retornou a uma Copa em 1986, que curiosamente também foi disputada no México. Diferente de 16 anos antes, Marrocos em 86 fez bonito, já que conseguiu alcançar a fase oitavas de final. Estreando no grupo F, Marrocos de José Faria avançou ao mata-mata na liderança, ficando à frente de Inglaterra, Polônia e Portugal. Nas 2 primeiras rodadas, empate de 0-0 contra a Polônia e Inglaterra, e a classificação e a liderança veio na última, com a bela vitória por 3-1 para cima de Portugal. Nas oitavas, um equilibrado duelo contra a sempre forte seleção da Alemanha, que só despachou os marroquinos com um gol no finalzinho da partida. Evaristo de Macedo em 1986. Ainda na Copa de 86, mais uma seleção estrangeira contou com um treinador brasileiro, sendo ele o carioca Evaristo de Macedo. Com passagem por diversos clubes do Brasil e do exterior, Evaristo em 86 foi treinador do Iraque, que pela primeira e única vez até hoje disputou uma Copa do Mundo. Não dando sorte no sorteio, Iraque marcou presença no grupo B, o mesmo de México, Paraguai e Bélgica, as 3 seleções favoritas a ficarem com as vagas, e o prognóstico se concretizou, com o Iraque terminando na lanterna. A estreia foi diante dos paraguaios, com derrota por 1-0. Na segunda rodada, nova derrota, dessa vez para a Bélgica pelo placar de 2-1. E encerrando sua pífia e única participação em mundiais, o Iraque foi derrotado pelo México por 2-1. Paulo César Carpegiani em 1998. Voltando para a Copa de 98, a segunda com mais treinadores brasileiros comandando seleções estrangeiras, além de Parreira, que fracassou no comando da Arábia Saudita, também tivemos Paulo César Carpegiani, que esteve à frente da seleção do Paraguai. Fazendo uma bela eliminatória, o Paraguai de Carpegiani só ficou atrás da Argentina, e a estreia no Mundial da França foi no grupo D, o mesmo de Bulgária, Nigéria e Espanha. A estreia foi diante da Bulgária, com o placar terminando empatado em 0-0. Na segunda rodada, novo empate de 0-0, dessa vez contra a seleção da Espanha. E a classificação para as oitavas de final veio com uma bela vitória de 3-1 para cima da Nigéria, que terminou como líder daquele grupo. Nas oitavas de final, Paraguai mediu forças contra a França, e em jogo para lá de equilibrado, que terminou 0-0 no tempo regulamentar, veio a prorrogação, e em gol de ouro marcado por Laurent Blanc, a França despachou o Paraguai de Carpegiani, que merecia melhor sorte. René Simões em 1998.
E o terceiro treinador brasileiro que esteve à frente de uma seleção estrangeira na Copa de 98 foi René Simões, que tem vasta experiência por times de nosso país, seleções variadas, dentre vários outros trabalhos. Sob o comando da Jamaica, que jamais havia disputado uma Copa do Mundo, René Simões fez um trabalho dentro e fora de campo, a fim de obter a classificação inédita, e conseguindo levou os jamaicanos para o Mundial da França, que em êxtase decretaram feriado nacional com a vaga assegurada. Caindo no grupo H, o mesmo de Argentina, Croácia e Japão, a estreia foi com derrota diante dos croatas, com placar terminando 3-1. Na segunda rodada, uma dolorosa derrota de 5-0 para a forte e uma das favoritas naquele Mundial, a seleção da Argentina. E a despedida foi com vitória diante da seleção do Japão, com placar terminando 2-1. Desde então, a Jamaica nunca mais disputou uma Copa do Mundo. Alexandre Guimarães em 2002 e em 2006. Na Copa de 2002, vencida inclusive pelo Brasil, tivemos apenas um treinador brasileiro à frente de uma seleção estrangeira, e o cara foi Alexandre Guimarães. Nascido em Alagoas, Guimarães, ainda criança, foi morar na Costa Rica devido ao trabalho de seu pai, e jogando futebol profissionalmente se naturalizou costarriquenho, tendo inclusive defendido a seleção da Costa Rica na Copa do Mundo de 1990. Após se aposentar, virou treinador, e em 2002 ele foi o comandante da Costa Rica no Mundial da Coreia e do Japão. Caindo no grupo C, o mesmo de Brasil, Turquia e China, a estreia foi diante dos chineses, com placar terminando 2-0 a seu favor. Na segunda rodada, empate de 1-1 contra a Turquia. E a despedida foi diante do Brasil, com a Costa Rica ainda mantendo viva a chance de classificação, mas a goleada de 5-2 do Brasil, que jogou com um time misto, tratou de acabar com os sonhos de Alexandre Guimarães. Em 2006, Costa Rica e Alexandre Guimarães estavam de volta à Copa do Mundo, e o desempenho foi o pior possível, já que o selecionado teve desempenho medíocre no grupo A, o mesmo da Alemanha, então país anfitrião, Equador e Polônia. A estreia foi diante da Alemanha, que derrotou os costarriquenhos pelo placar de 4-2. Na segunda rodada, mais uma dolorosa derrota, com o placar terminando 3-0 para o Equador. E a melancólica despedida foi contra a Polônia, com mais uma derrota, dessa vez pelo placar de 2-1. Marcos Paquetá em 2006. Mais um que nasceu no Rio de Janeiro, Marcos Paquetá, em sua carreira como treinador, durante muitos anos comandou as categorias de base do Flamengo, e em times de cima, a maioria dos seus trabalhos foram em países asiáticos. Em 2006, ele topou o desafio de comandar a seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo da Alemanha, e caindo no grupo H, duelou contra a Espanha, Ucrânia e Tunísia. A estreia foi contra a Tunísia, com o resultado terminando empatado em 2-2. Na rodada seguinte, derrota de 4-0 para a estreante daquela Copa, a seleção da Ucrânia. E a despedida na terceira rodada foi diante dos espanhóis, que confirmaram a liderança do grupo com a vitória de 1-0. Zico em 2006. Zico é uma divindade tanto para o Flamengo quanto para o povo japonês. Afinal, ele é tratado como rei não só no rubro-negro, mas também no país asiático, onde foi um dos responsáveis pela introdução do futebol jogado de forma profissional. Em 2002, após a Copa do Mundo, ele assumiu a seleção do Japão e, conseguindo bons resultados, classificou mais uma vez os nipônicos para o Mundial. Japão caiu no mesmo grupo de Austrália, Brasil e Croácia, e quando muitos esperavam um desempenho honroso dos comandados de Zico, a frustração veio após o fim do Mundial. A estreia foi com derrota diante da Austrália, com o placar terminando 3-1. Na segunda rodada, empate de 0-0, e as chances de classificação se mantinham vivas. Porém, o jogo na última rodada era diante da seleção brasileira do Quadrado Mágico, que sem fazer muita força goleou o Japão de Zico por 4-1. Felipão em 2006. E o quarto treinador brasileiro que esteve à frente de uma seleção estrangeira na Copa do Mundo de 2006 foi Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Comandante do pentacampeonato em 2002, Felipão em 2006 treinou a seleção de Portugal, e o desempenho foi muito bom, já que os portugueses alcançaram as semifinais. Presente no grupo D, Portugal duelou contra Angola, Irã e México, e sem grandes dificuldades avançou ao mata-mata na liderança. A estreia foi diante da seleção de Angola, com Portugal vencendo por 1-0. Na segunda rodada foi a vez de derrotar a seleção do Irã, com o resultado terminando 2-0. E na terceira e última rodada, nova vitória, dessa vez por 2-1 sobre o México. Nas oitavas de final, Portugal despachou a seleção da Holanda ao vencer por 1-0, em jogo que ficou marcado pela conduta violenta de ambas as seleções. Nas quartas, um difícil duelo contra a sempre forte seleção da Inglaterra, e com 0-0 no tempo regulamentar e na prorrogação, Portugal avançou às semis nas penalidades.
Nas semifinais, a França de Zidane, autor do único gol do jogo em cobrança de pênalti. E Portugal se despediu daquela Copa disputando o terceiro lugar contra a Alemanha, que levou a melhor ao vencer por 3-1. Após a histórica campanha em 1966, quando curiosamente foi comandada por um técnico brasileiro, o desempenho em 2006 foi o segundo melhor de Portugal em Copas do Mundo. Galera, desde então não tivemos mais treinadores brasileiros à frente de seleções estrangeiras em Copas do Mundo, e muito provavelmente no Mundial do Catar apenas o técnico Tite estará representando a classe.